Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo pelas mídias sociais e redes sociais. Mais uma vez ainda na estação de trem, glórias a Deus, e trazendo mais uma breve meditação. Olha o trem ali, ó. Olha o trem indo embora, glórias a Deus. O trem tá partindo, hein? Glórias a Jesus. Se eu venho para vos dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é o seguinte: glórias a Deus. É aqui que eu faço a minha campanha profética. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Olhando para não cair da plataforma. Depois não acabar falando que foi o diabo que derrubou. Não, porque você não prestou atenção. Glórias a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez aqui na estação de trem, acabando de chegar do trabalho, mas antes de ir para o caminho do meu lar, quero deixar uma meditação para vocês que diz assim: Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Para muitos podem falar que é até fanatismo que eu estou fazendo, toda hora pregando, toda hora falando. Se você tomar conta da sua vida, deixa que Deus toma conta da minha. Glórias a Deus. O que eu quero é falar, pregar e anunciar até o último momento em que Deus assim tem feito a obra em nossas vidas. Tendo uma coisa, meus irmãos e minhas irmãs, os dias já estão se abreviando. Jesus está voltando para buscar o seu povo, um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Quando Jesus falou já naquele período dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus, é porque ia chegar um tempo como esse, de distorcedores das Escrituras, pessoas que falam que não tem nada a ver, que Deus só quer o coração. Entenda uma coisa: se uma vez Deus tirando o povo do Egito, puniu também depois os que não creram, assim acontecerá com essa geração. Quantos que começaram no Espírito e estão terminando na carne? Outros nem na carne não estão mais, estão andando endemoniado mesmo, distorcendo as Escrituras Sagradas. Mas aqueles que são de Deus, a Bíblia diz: ouve as palavras de Deus. Acabamos de chegar, glórias a Deus, e Deus colocou no nosso coração essa palavra para você assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de Jesus. Examine as Escrituras, aceite a Jesus como o único suficiente Salvador para que você possa morar no reino dos céus. E tem mais: procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ensinando o Evangelho de Cristo, uma igreja que esteja em obediência às Santas Escrituras e que não ainda se adaptou com as sacerdotisas de Aserá e com a doutrina de Jezabel, conforme que está no Antigo Testamento em Reis e no Novo Testamento em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 em diante. Essas doutrinas pervertidas você não pode aceitar. Por isso que Jesus sempre teve a preocupação. E Jesus falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de Jesus. Quantos que já perderam a visão dos céus, quantos que já não estão mais no caminho da luz, mas estão no caminho da mentira, quantos que estão, conforme está lá em Timóteo, ouvindo e ensinando doutrina de demônios, conforme a Bíblia diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Se lá em Timóteo fala sobre doutrinas de demônio, o que diz o Apocalipse? A doutrina dos necolaritas, a doutrina de Jezabel, a doutrina dos distorcedores, homens dos quais a Bíblia diz que são aí para causar escândalo e não ensina mais a verdade do Evangelho. A Bíblia chama esses de mercenário, que só estão preocupados com isso e não com a salvação da alma. Glórias a Deus, porque se
eles estiverem preocupados com a salvação da alma, vai pregar o evangelho, vai anunciar as boas novas. Por isso, uma coisa eu te digo, procure uma igreja sim, congregue numa igreja sim, mas uma igreja bíblica, numa igreja que esteja te ensinando o evangelho, numa igreja que ainda obedece a sã doutrina da palavra de Deus, conforme está escrito no evangelho eterno. Entenda uma coisa, o Antigo e o Novo Testamento estão unidos, e depois do arrebatamento da igreja, não estaremos mais aqui para se preocupar, mas 3 anjos virão, a Bíblia diz, para pregar o evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Estamos fazendo nossa parte, é o que eu sempre falo nas minhas predicações, ou nas minhas pregações, ou nas minhas mensagens anunciando: não perderei para anjo, porque continuarei pregando o evangelho da salvação, o evangelho que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva aos céus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Glórias a Deus.